Continuando então, agora eu quero falar sobre posições relativas entre um plano e uma esfera. Pessoal, se vocês entenderam com tranquilidade as posições de uma reta em relação a uma esfera, então a posição do plano em relação à esfera vai ficar muito bobo, vai ficar muito fácil, porque os conceitos são bem semelhantes. A diferença é que é um plano. Então, o plano ele pode ser secante a uma esfera. E o que vai ser esse plano? Ele vai seccionar a esfera, ele vai cortar a esfera. No nosso cotidiano, como seria? É como se você pegasse uma laranja e cortasse ela ao meio. Você está seccionando, tá certo? Então, está cortando essa laranja. E aí, quando é um plano, matematicamente falando, quando um plano corta essa esfera, a gente vai ter um plano secante. Só que aqui já começa algumas diferenças. Por exemplo, quando o plano corta a esfera, ele vai criar uma área de secção plana, tá certo? Igual a gente fazia lá no cilindro e no cone. Quando ele é cortado, ele forma uma área de secção. E aqui, ó, é essa área de secção. Tá? Então, alguns exercícios que daqui a pouco vocês vão fazer, ele vai pedir a área desse círculo, tá? Porque a área de secção vai ser um círculo. E qual vai ser o raio desse círculo? Aí, pessoal, vai existir um cálculo para você descobrir qual é esse raio. Então, já adianto aqui para vocês. Quando a gente estiver falando de área de secção, esse R vai ser um Rzinho, um R minúsculo. E essa área é a área do círculo, πr ao quadrado, ok? Agora, quando estiver falando aí, eu acho que esse aqui, o centro é um pouquinho mais embaixo. Quando estiver falando do raio da esfera, a gente vai usar sempre Rzão, tá certo? Então, essa é a diferença aí da nomenclatura. E aí, para calcular área e volume, vai ficar para o próximo vídeo. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam a diferença desse R minúsculo para o R maiúsculo. O R minúsculo é a área da secção. E o R maiúsculo, quando a gente estiver se referindo ao raio da esfera, tá certo? Pensem aí comigo, existe algum momento que o raio da esfera vai ser igual ao raio da secção? Sim, pessoal, existe. Quando que acontece isso? Quando eu corto, quando eu secciono a minha esfera exatamente ao meio, tá certo? Então, aqui tem a definição, um plano alfa é secante a uma esfera se somente se ambos têm infinitos pontos em comum, tá certo? Então, o plano vai ter vários pontos em comum e vai cortar a esfera. Quando eu falei para vocês dessa possibilidade do raio da esfera ser igual ao raio de secção, vai acontecer o seguinte, vai ter o círculo máximo. E esse círculo máximo, o que a gente observa? É quando a secção, quando o plano corta a esfera exatamente ao meio, ao centro. E aí você consegue perceber aqui, ó, até pelo meu desenho, que o quê? Que o raio da esfera coincide com o raio da secção. Então, o único momento que isso vai acontecer é quando o raio quando o plano cortar a esfera exatamente ao meio. Quando isso acontece, a gente vai ter o quê? O círculo máximo, tá? Então, esse círculo máximo é a área interna, tá? É o círculo. Lembrando que eu já falei sobre isso. Círculo é essa região interna. Agora, se eu quero falar de circunferência máxima, tá? Eu tô falando disso aqui, ó. É o que está em volta, é o contorno. E isso aqui vai ser a circunferência máxima, que é só essa linha, ok? E o que está dentro é o círculo máximo. Agora, voltando ao conceito aqui, ainda falando de plano secante, pessoal, é quando um plano corta totalmente uma esfera, o que vai acontecer aí? Vai ter uma distância entre o centro da esfera, tá? E essa secção, essa distância aqui, ó. Vou trocar a cor para não ficar tudo verde, vamos colocar roxo. Essa distância aqui, ó, entre o centro e onde o plano cortou, tá? E aí, pessoal, é que começa a aparecer os cálculos. E aí, esses cálculos serão feitos como? Usando Pitágoras. Sendo R a medida do raio da esfera, como eu já adiantei para vocês, Rzão é o raio da esfera, tá? E seja aí também o raio da secção, da área de secção, quando o plano cortou,
tá certo? E D é maior do que zero, ou seja, a distância aí maior do que zero. Que distância? Esse verde aqui, esse roxinho que eu coloquei aqui, que é a distância do centro até o plano, tá? Onde a esfera foi cortada, tá? E para descobrir quais são esses valores, a gente vai usar o que? O teorema de Pitágoras. Olha só aqui na figura como vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Olha só, eu tenho o raio da esfera, vou dar um destaque aqui, ó, que é do centro até a extremidade aí da esfera. Eu vou ter também o raio da secção, que é o Rzinho. E essa distância aqui, ó, vai formar 90 graus, porque é perpendicular. E se formou 90 graus, formou um triângulo retângulo. E aí você pode usar o teorema de Pitágoras. Vamos lá para o GeoGebra para vocês verem como isso vai funcionar então. Então tá aqui a minha janela do GeoGebra, vou construir a minha esfera, centro 2, raio 2, tá certo? E agora eu vou colocar aí um plano cortando essa esfera. Então eu vou criar um ponto, passando aqui no 3, e agora eu vou criar o plano, que paralelo a esse da base aqui. Então, vou clicar no 3 e no plano. E dessa forma, vocês conseguem perceber aqui que o quê? Eu seccionei a minha esfera. Olha só. Eu vou tirar os eixos para a imagem ficar mais limpa aí para vocês. Olha só. Então, o plano cortou. Então, é aquela ideia que eu falei, né? Um exemplo no nosso popular é cortar uma fruta. Então, estou seccionando, tá certo? Então, essa daqui é uma secção, plano paralelo aí à base. E agora eu vou colocar aqui as distâncias para vocês perceberem como que funciona. Vou voltar ao meu eixo, tá? E vou criar aqui o raio, o segmento do raio, colocar ele bem aqui, e um segmento. Então, tá aqui o meu raio. Vou criar aqui o raio da secção. Então, o segmento do raio da secção é ligando o C com D, ó. É o raio da secção, o nosso Rzinho. E para fechar o triângulo, para ficar certinho, a distância, que é a distância C e o A. Então, tá aqui, ó. E agora, vou limpar de novo o eixo, para vocês verem o triângulo retângulo, tá certo? Volta aqui, tiro o eixo, pronto, tirei. E agora eu vou mover aqui para vocês perceberem melhor essa questão do triângulo retângulo. Olha só, vou aumentar aqui. E aqui você vê a área de secção por cima, que é a vista de cima, e aqui o triângulo retângulo, tá certo? Então, por isso que a gente usa o teorema de Pitágoras. Essa é a vista aqui que aparece nos livros aí para você calcular essa distância. Sempre tem que formar um triângulo retângulo, tá certo? Sempre, sempre, sempre. Então, aqui está o nosso triângulo retângulo formado aí dentro da esfera a partir de um plano que seccionou essa esfera. Então, um cálculo muito tranquilo, tá certo? Vamos voltar lá para o nosso material. Prontinho. Então, aqui, o ideal é só você entender essa questão do teorema de Pitágoras, tá certo? Então, voltando ainda, falando sobre secção. Eu já falei, já me adiantei em relação ao círculo máximo. E o que acontece aí também, pessoal? Quando um plano corta uma esfera, existe uma posição que ele fica que a gente vai ter os hemisférios, tá? O que é um hemisfério? É quando o plano corta a esfera exatamente ao meio, formando duas semisferas, tá certo? No nosso dia a dia, o que está mais se lembrando, eu não posso afirmar com certeza, mas os valores são muito próximos, tá? É o que? É a Biblioteca Nacional, né? Lá no plano piloto. Por que eu não posso afirmar com certeza? Porque eu não sei com veracidade se a altura lá, né, corresponde a essa medida aqui do raio, porque tem que ser igual, tá? A distância aqui do centro da secção até a extremidade tem que ser igual aqui, tá? Então, no nosso cotidiano é o que mais parece ao da biblioteca, né? E a gente teria que investigar documentos que comprovasse isso, tá certo? Já a do Congresso, aquela ali visivelmente não é hemisfério, tá? Porque o corte, ele é feito mais acima, tá? Ó, nossa, ficou horrível isso. Deixa eu colocar aqui minha área de secção aqui em cima.
Vai fazer mais sentido para vocês, aí vai ficar mais bonito. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Mais ou menos essa ideia aqui. Porque lá do Congresso, pessoal, ele não corta exatamente ao meio. Então, isso aqui não é um hemisfério, tá certo? Não é. É o que nós chamamos de calota esférica. Aí, quando eu falo calota, os meninos vão associar imediatamente ao quê? As calotas de Fusca. Vocês já perceberam que as calotas de carro, principalmente de Fusca, de Kombi, tem esse formatinho aqui, ó, tá? Então, quando corta ao meio, a gente chama de hemisfério. Quando essa secção é acima, né, desse ponto central ou abaixo, depende, ou seja, não está cortando ao meio, aí você vai ter a calota esférica, tá certo? Lente de contato também tem esse formato, tá certo? Então, quando o plano é secante, vai acontecer isso. Vai cortar ao meio, formando o círculo máximo. Círculo máximo é essa parte aqui, que vai formar um círculo e o centro coincide com o centro do círculo e o centro da esfera. Por consequência, o raio da esfera também vai ser igual ao raio do círculo, tá certo? E quando o plano ele secciona exatamente ao meio, você vai ter o hemisfério, tá certo? E aí vai separar em dois sólidos, que são as semisferas. Tá certo? Um plano, pessoal, ele também pode ser tangente. Assim como a reta, tá? Ele vai ter somente um ponto em comum, tá? E aí, da mesma forma que eu expliquei com a reta, esse ponto de tangência aqui, ó, vai ser perpendicular ao raio, formando 90 graus, tá certo? Nada mais do que isso. Então, é importante. O raio da esfera é perpendicular ao plano tangente num ponto de contato, tá? Sempre vai formar 90 graus aqui, se o seu plano for tangente. Por isso que eu falei, todas as vezes que se você entendeu bem o conceito, né, da distância, das posições de reta em relação à esfera, as posições do plano em relação à esfera também vai ficar super tranquilo para vocês entenderem, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou fazer alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem o conteúdo. Esses exemplos eu vou fazer no próximo vídeo. Até mais. Até mais, não, gente, esqueci de falar do plano externo à esfera. Eu acho esse conceito tão bobo, tão simples, que eu acabei esquecendo, né? O plano, ele pode ser externo à esfera, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, tá certo? Aí sim, agora vem os exemplos que eu vou deixar para o próximo vídeo.